Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Quem Está Faltando. E eu sou a Nayara Mota. E eu sou o Pedro Marques. E hoje a gente está com duas mulheres maravilhosas do Instituto Ela, né, Pedro? Sim. Essas mulheres, elas fazem parte da Câmara Feminina aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo e elas toparam estarem aqui também com a gente no quadro da Câmara da Diversidade e Inclusão. Sejam muito bem-vindas, Sandra e Sônia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Para nós, assim, é uma alegria estar aqui com vocês dois hoje. Nós acompanhamos aí o trabalho que vocês desenvolvem na Câmara de Diversidade e Inclusão e é maravilhoso, vocês estão de parabéns, então para nós é uma honra, viu, gente? Estou muito feliz de estar aqui hoje junto com a minha grande amiga, minha parceira aqui do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Obrigada, Nayara, por esse espaço, obrigada ao Pedro. Quem está faltando chegou agora, certo, Nayara? Ela. Exatamente. Muito bem. Instituto E a gente Ela. vai debater sobre quem está faltando em cargos de liderança, né, meninas, né, Pedro? Sobre o que a gente precisa aí potencializar para a gente se fortalecer. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente quer saber aquela pergunta filosófica. Quem são vocês? Certo. Muito bem. Sônia. Bom, o Instituto Ela Educadoras do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, formada por uma rede de educadoras líderes poderosas espalhadas aí por todo o Brasil. Nós estamos com regionais em 5 estados, que são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná e São Paulo, e temos voluntários por todo o Brasil. Então, essas 5 regionais, temos aí trabalhos fantásticos que atendemos às necessidades específicas daquela região, além dos nossos projetos nacionais. E o Instituto Ela Educadoras do Brasil, ele surgiu de um sonho, porque eu e a Sandra somos educadoras, somos amigas de cadeira universitária, né, Sandra? Então, a nossa história é antiga. Começou, então, uma amizade por meio da educação, e há um tempo atrás, há mais ou menos 2 anos e meio atrás, surgiu a ideia, então, de fundarmos um instituto para que, junto com várias educadoras que nós temos esse relacionamento, pudesse ajudar a nós construirmos um futuro melhor para as mulheres em vulnerabilidade social, emocional e profissional. Então, o Instituto tem como foco central, por meio das mulheres educadoras, ajudar outras mulheres em vulnerabilidade. E temos conseguido. Nós estamos, assim, radiantes, muito felizes, porque o Instituto tem realizado aí projetos sensacionais e também fortalecendo muito as educadoras líderes, né? Então, quem ajuda acaba sendo ajudado também, enfim, é uma rede muito bacana. E o Instituto Ela, atualmente, a sede fica em São Paulo, então nós estamos próximos aí do Instituto Êxito. Que legal. E é muito bom fazer parte do Instituto Êxito, né? Eu tenho uma admiração enorme por todos os projetos que nós, enquanto Êxito, estamos realizando por meio do empreendedorismo, e o Instituto Ela também tem esse olhar em ajudar a mulher a ser empreendedora, a fortalecer o seu empreendedorismo enquanto vida, independente do seu negócio, tá? Então, basicamente, é isso. Bom, eu sou a Sandra, Sandra Garcia.
Apenas tudo isso. Sou parceira da Isso é do Sônia. Instituto, né? Do É. Instituto. Eu vou começar. Quem sou eu? Eu sou a Sandra Garcia, eu sou apaixonada pela educação, sou professora desde a educação infantil até a universidade. Uau. A minha Uau. vida sempre foi muito pesquisa em cima do desenvolvimento humano, processos de ensino-aprendizagem, e foi lá no banco da universidade, quando nós estávamos na psicologia, que a gente se encontrou, né? Embora nós tivéssemos trajetórias um pouco diferentes no sentido do que nós realizamos para a educação e na educação, nós sempre estivemos próximas pela missão, pelo desejo. E aí surgiu esse desejo, foi numa tarde de trabalho, Nayara, a Sônia, Sandra, o que você acha? E aí prontamente eu disse, Sônia, vamos, e aí a gente começou, né? Eu acho que a Sônia Olha, eu falou quero bastante dizer, do Instituto. só fazendo um Tá. parênteses, quando mulheres se juntam, sempre saem boas ideias, hein? Só coisas certeza. boas, Só Nayara. coisas boas. E foi muito interessante, né? A Sônia fez um panorama do Instituto e onde nós estamos. E eu queria trazer um pouco para quem nos ouve aqui, para vocês, o que isso representa nas nossas vidas também, porque eu acho que esse é o ponto importante, né? Uhum. A gente está fazendo um trabalho que é voltado para mulheres em vulnerabilidade social, emocional e profissional, mas é aquilo que nós falamos logo no início, numa brincadeira dos bastidores, Nayara. Nós temos o grande sonho também de trazer à tona lideranças que já são líderes, mas que podem ainda fazer mais. E isso acontece conosco, né, Sônia? Nós estamos num lugar que a gente se sente bem e feliz porque a gente dá voz para elas, né? E a ideia dessa rede ir se ampliando pelo Brasil, nós estamos num crescimento muito bacana. E tivemos muito êxito, né? Parafraseando aqui o Instituto Êxito, que tem nos dado uma alegria enorme. Nós descobrimos aí mulheres poderosas, uma delas é você, Nayara, e eu quero aqui te fazer um elogio, porque trabalhar com diversidade e inclusão não é uma coisa fácil. E a nossa conversa hoje vai passar um pouco por isso, né? Porque por que a gente escolhe trabalhar com mulheres, enfim. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer para quem nos ouve e para vocês que o Instituto Êxito e o Instituto Ela fazem um trabalho incrível e abre portas, né, Nayara, para muitas outras mulheres, inclusive aquelas que não estão em situação de vulnerabilidade tão intensa, mas vulneráveis nós somos todas. E aí cada uma pode cuidar da sua vulnerabilidade, fazendo parte do nosso instituto, né, Sônia? Acho que o Ela tem uma missão que vai para além daquilo que a gente se propõe, né? Ele faz bem, ele faz muito bem. Nossa, É estou até isso. emocionada. Um prazer de novo falar, um prazer tê-las aqui, porque a gente já gravou quantos episódios? A gente já gravou alguns episódios. E a gente sempre bate na mesma tecla quando a gente encontra empreendedoras aqui nessas cadeiras, que a mulher ela tem uma carga horária muito maior do que a do homem, e a gente não fala de carga horária profissional, a gente está falando da carga horária profissional e aquela carga horária que ela tem dentro de casa, que ela tem com o marido, que ela tem com o filho, com os filhos, né? Então, a mulher, ela é tão sobrecarregada no dia a dia que com o Instituto Ela, né, o trabalho que vocês fazem e o que o Instituto Êxito também tenta promover, né, traz essa oportunidade para as mulheres se empoderarem e mostrar que nós não precisamos ser heroínas, a gente não precisa carregar o mundo nas costas, e que a gente sim
merece estar em cargos de liderança, que a gente merece, sim, tomar decisões importantes dentro da empresa e que a gente merece receber o mesmo salário que muitos homens na mesma posição que a gente, né? Então, a gente já começou esse episódio assim, emocionante. Além de tudo, né, tem que colocar aqui um ponto ainda, né? Não só carga horária, mas a falta de apoio. Também. A falta de apoio para que vocês, mulheres, alcancem essas posições. A falta de apoio dentro de casa, muitas vezes. É verdade. Vocês apontaram um ponto muito interessante, Nayara e Pedro, com relação à igualdade, né? Nós temos um selo dentro do Instituto, que é o selo de responsabilidade social feminina. E ele está presente em empresas, universidades e escolas, e um dos pontos é exatamente isso que você colocou, que é a igualdade em termos do salário, da remuneração, da posição, da liderança dentro das organizações. Então, olha como nós estamos aí bem alinhados, viu? Sim, exatamente. Não foi à toa que eu convidei vocês para estar aqui hoje. Eu sabia, mulheres poderosas, entendeu? Bom, Pedro? Vamos começar, então. Vocês já falaram um pouquinho ali do Ela, mas assim, como surgiu ali, como começou o start do Ela, quando vocês colocaram o ponto inicial para o nascimento do Instituto Ela? Tá. Bom, E vocês também tiveram dificuldades por ser mulher? Né? Tem essa também. Tá, vamos lá. Bom, como nós atuamos diretamente na educação, desde a nossa formação na área de psicologia, pedagogia, nós tínhamos sempre, claro, um sonho de fazer uma contribuição para a sociedade de tudo aquilo que nós estávamos conquistando na educação, tá? Então, quando nós pensamos no Instituto Ela, isso foi aproximadamente 2 anos e meio atrás, tá? O projeto era exatamente fazer uma retribuição por meio da educação à sociedade. Nós não tivemos uma dificuldade por sermos mulheres. Não, isso não aconteceu em nenhum momento. O que nós nos deparamos no início é que o Instituto ele nasceu durante a pandemia. Então, isso foi um grande obstáculo inicial, porque o lançamento do Instituto oficialmente seria em março de 2020, num grande evento que nós tínhamos programado em conjunto, que é da área educacional, voltado para líderes educacionais, e o lançamento seria ali. Então, nós não tínhamos comunicado nada ao mercado, porque seria exatamente em março de 2020. Então, foi, assim, terrível para nós, porque estava tudo previsto e não pudemos lançar. E aí ficou um ponto de interrogação, eu e a Sandra, e aí, o que nós fazemos em plena pandemia, começarmos um instituto que nem teve a sua inauguração, o que fazer? E resolvemos seguir, porque detectamos que ali poderia ser, sim, um início muito importante do Instituto em meio ao caos que estávamos vivendo. E o nosso primeiro trabalho, então, diante de todas essas dificuldades, foi realizar uma ação social por meio de máscaras. E nós fizemos uma atuação enorme para a comunidade de Paraisópolis, onde, por meio das costureiras de Paraisópolis, elas costuraram, então nós remuneramos essas mulheres, as costureiras, então elas tiveram uma renda e ao mesmo tempo nós fizemos máscaras para várias pessoas da comunidade de Paraisópolis. Nós tivemos, claro, uma doação do tecido da Santista, então nós iniciamos dessa maneira, a primeira ação social do Instituto foi isso, certo? Então foi muito bacana, e tanto que eu sempre falo para a Sandra que uma das coisas que mais me emociona de todos os projetos que nós já realizamos aqui no Instituto foi
o vídeo da entrega, foi o momento da entrega das máscaras em Paraisópolis. Nós não pudemos estar presentes fisicamente, eu e a Sandra, mas eles filmaram essa entrega, me arrepia até hoje quando eu falo, porque a Sandra sabe disso, que eu amo esse vídeo, eu amo esse momento, onde eu vi aquelas crianças recebendo aquelas máscaras, aquelas mulheres, então, assim, foi o início. Então, quando falo em obstáculo, não foi o fato de nós sermos mulheres, mas foi realmente a pandemia que bateu na porta e que quase a gente, né, levou um susto, assim, quase que a gente não foi para frente, mas resolvemos ir e, graças a Deus, deu tudo certo. Sandra, quer fazer uma complementação? Eu vou complementar, Nayara, porque é muito interessante, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Claro, o nosso desafio é a educação, a nossa ideia, nem se falava de usar máscaras aqui no Brasil, né, Sônia? Nós tivemos a ideia para proteger as crianças, então foram quase 3.000 crianças que receberam as máscaras e as costureiras ganharam por isso. Então, geração de renda para as mulheres, proteção para as crianças e para os professores. Mas aconteceu uma coisa que também me emocionou muito, que foi a doação dos fogões que nós fizemos, fogões industriais, Nayara. Para quem? Para as cozinheiras de Paraisópolis, Mãos de Maria, que até hoje elas nos agradecem. Foi naquele momento que a comunidade vivia um problema de fome e elas precisavam, elas já tinham, era um lugar muito pequeno, né? Elas precisavam fazer marmitas para vender a R$1. E aí ela precisava formar mais cozinheiras, né, Sônia? Ela precisava de cozinheiras, alimentar a comunidade, e nós conseguimos fazer a doação de fogões industriais, e elas conseguiram, de novo, contratar mais cozinheiras, ensinar, e venderam as marmitas. E a gente tem um vídeo também muito, muito lindo, que é elas distribuindo aquelas filas enormes. Que o problema continua até hoje, né, Nayara? Acho que ele se agravou aí com o passar do tempo, mas só de saber que nós começamos naquele momento tão sofrido, onde nós não desistimos, né, do nosso sonho, do nosso ideal, que era ajudar as mulheres, e nós conseguimos. Então, acho que foi um marco, né? Foi um marco importante. E para você ter uma ideia, nós criamos o núcleo, algumas gestoras, e trabalhamos 2 anos online, né, Sônia? Nós viemos nos conhecer agora num evento educacional. Isso trabalhando à distância com pessoas de outros estados. Então, acho que foi na dor, né? Mas sempre com muita esperança que a gente conseguiu levar adiante essa missão, que é estar mesmo aí presente nesses momentos mais sofridos, que depois, lá para frente, a gente vai falar um pouco sobre o Adote um Ciclo. Acho que esse é o nosso papel, né? A gente atende o momento da dor e continua com a conscientização de como a gente pode, na verdade, levar isso para frente, né? Para isso não se perder em ser só um episódio num momento de dor, mas como isso continua depois para esse empreendedorismo dessas mulheres. Então, hoje a história delas, quando a gente vê, né, Sônia, como cresceu e como ficou grande tudo isso. Então, acho que é uma história bonita e que a gente gosta de compartilhar. Bacana, né? É muito interessante quando a gente vê o empreendedorismo sendo porta de oportunidades, né? Porque com a ação do Instituto Ela, vocês fizeram o dinheiro girar ali dentro da comunidade e trazer esperança no momento de caos, né? Porque no momento a gente se viu na pandemia, a gente não sabia para onde a gente ia, o que ia acontecer, a gente viu que tivemos milhões e milhões de mortes, infelizmente, mas que ali tinha uma esperança, era a esperança que o Instituto Ela estava levando para essas famílias, né? Porque não impacta só a mulher e o filho, mas impacta toda uma cadeia familiar, né? Perfeito. Né?
qual é a importância, meninas, assim, da gente fazer essas ações voltadas para as mulheres? Porque sempre vem aquele assunto, né? Mas e nós, homens? Tudo bem, vocês homens também serão incluídos, viu, Pedro? Não precisa chorar. Não precisa chorar. Mas por que é tão importante falar sobre essa representatividade feminina? Olha, a gente começa respondendo isso com uma brincadeira, tá, Pedro? E hoje eu fui atrás de dados reais. A população é constituída de 51,8% de mulheres e 48,2% de homens. Então, a gente brinca assim, Nayara, que 50% são mulheres e 50% são filhos dessas mulheres. Uau! Fiquei até arrepiada, adorei. Muito bom. E aí tem, óbvio que a gente sempre tem uma pegadinha, vamos dizer assim, nesse investimento. Primeiro que a gente sabe, você falou que quantos cargos de liderança as mulheres ainda não ocupam. Eu tenho aqui vários percentuais que a gente levantou, mas eu queria só compartilhar aqui um dado muito interessante para contribuir com aquilo que você trouxe. Eu fico impressionada quando o índice de mulheres com nível superior é muito maior que o dos homens. E, no entanto, elas não ocupam cargos de gestão tanto quanto os homens. E aí, quando a gente vai fazer uma análise da educação, a gente vê que o perfil dos professores é muito alto, é 96% de mulheres na educação sendo professores. Isso cai um pouquinho, mas é sempre muito maior do que o percentual dos homens. E aí a gente faz uma pergunta, né, que nos leva a essa reflexão. Por que essa questão, e aí quando você fala da inclusão, né, e da diversidade, por que até hoje, com esse índice tão alto, as mulheres ainda ficam numa condição de exclusão em muitas situações? E aí eu trago uma pergunta para nós, né? Será que essa exclusão não acontece dentro do próprio gênero? Será que nós, mulheres, incluímos todas as mulheres nas nossas vidas? Quando a gente fala de criar um instituto e criar uma rede de educadoras, é para que a gente pare e pense. E tanto é que o nosso lema é juntas somos mais fortes, né? Se nós, mulheres, aceitamos as outras mulheres e juntas nos unirmos, eu diria assim, é quase que uma batalha ganha, né? Mas, não falando de batalha, mas falando da educação. Quantas de nós, mulheres, criamos filhos homens, que são extremamente excludentes, que eles, na verdade, são preconceituosos. Machistas. E machistas, a mãe, não, isso aqui é coisa de homem, inclusive briga quando esse filho casa com alguma mulher que pede para fazer alguma coisa, a mãe fica indignada. Então, eu acho que nós, mulheres, precisamos dar uma parada e repensar. E o Instituto, ele nasce também com esse propósito, Nayara, que é, se você olhar, né, e a gente tem aí muitos cursos para as mulheres. Você tem uma ideia, né? Nós vamos fazer um curso agora, né, Sônia, de liderança dentro com as nossas voluntárias, que é exatamente para aquilo que a gente falou. Nós precisamos abrir esse horizonte e trazer, porque se entre as mulheres que têm um pouco do recurso da educação e do conhecimento isso acontece, isso se potencializa muito mais, onde essa mulher é vulnerável, ela depende do homem para ter o seu recurso financeiro, e a gente sabe que isso é uma questão que provoca uma dependência,
E fora todas essas questões emocionais que a gente sabe que provocam uma dependência do parceiro, da força, e nós estamos excluindo os homens, tá, Pedro? Eu acho bacana trazer que a gente tem muitos homens, mas homens que acreditam nessa força feminina, não aquele homem que nós temos um conselheiro que ele brinca assim, né, Sônia? Tá bom, olha, ela quer dizer isso, e aí vem o homem e traduz aquilo que a mulher quer falar, né? Então, acho que é um desafio, sempre um desafio, porque no meio onde a gente vê essa vulnerabilidade mais forte, inclusive econômica, esses fatores eles ficam mais marcantes. E a pandemia trouxe isso, né, para nós. Essa questão da vulnerabilidade em famílias que antes não tinham. E aí a gente estaria aqui uma conversa enorme, os conflitos que são vividos dentro da casa. Imaginem numa situação de vulnerabilidade, uma pandemia onde se tem um quarto para 8 pessoas morarem, né? Então, é uma situação da sociedade, né, de uma cultura, mas que nos faz continuamente repensarmos. Será que nós, mulheres, incluímos todas as mulheres nesse percentual de 51,8%? Ou será que a gente também fica do outro lado, inconscientemente, às vezes, né? Sim. E, então, acho que não sei se eu respondi, não sei se a Sônia quer completar alguma coisa, Sônia. Não, eu acho que você respondeu plenamente, né? Gostaria apenas de salientar de que no Instituto, claro, a maioria são mulheres, né? As voluntárias, nós temos também voluntários homens. E dentro do nosso conselho, né, nós temos homens muito poderosos, que é incrível como eles acreditam na nossa força e nos dão o maior suporte, né? Então, só salientar isso, né, da importância do homem para nós mulheres também. Mas eu acredito, eu concordo plenamente com o que a Sandra falou, que muitas vezes, e é importante nós refletirmos, que nós mulheres, às vezes, não apoiamos a outra mulher, e isso tem que estar mudando. O meu marido fala muito isso, principalmente na hora da política, né, quando surgem deputadas, enfim, candidatas, ele fala, puxa, eu noto que as mulheres não votam nas próprias mulheres, né? Então, esse é um paradigma que a gente tem que estar realmente revendo e incentivando as mulheres cada vez mais a apoiar as outras mulheres. E quando a gente fala em apoiar, né, a gente está falando, por exemplo, se você tem uma amiga empreendedora, consuma o produto dessa amiga, o serviço dela e pague por isso, porque eu acho que o maior reconhecimento para o empreendedor é quando alguém está disposto a pagar por aquele serviço, né? E trazer essa visibilidade, aplaudir, né? Às vezes foi ótima essa reflexão, porque às vezes a gente não consegue admirar nem a nossa própria mãe. Eu entendo que tem casos e casos, né? Mas às vezes nem a nossa própria mãe a gente consegue olhar com respeito algumas vezes, né? Maia, você foi muito feliz. Deixa eu só trazer um dado de realidade dura que nós estamos vivendo hoje. Olha o absurdo, uma juíza mulher fazer o que fez com uma menina de 10 anos de idade. Então, criança. Quando você olha para esses exemplos da sociedade, você fala, meu Deus, né? Qual é essa diversidade e qual é essa inclusão? Porque se fosse um homem, a mídia teria acabado com ele. Nós iríamos, o homem, violência, e iria para o lado da violência. Então, eu acho que isso existe, é real, a gente não está negando, e aí eu acho que é bacana o que a Sônia traz e é o que a gente faz, a gente quer incluir os homens, porque muitas vezes eles fazem algumas coisas por desconhecimento, porque não é do perfil deles, isso é a natureza humana, ela é sábia, isso é biológico, né? Você trouxe a questão da mãe, e a gente sabe que essa figura feminina na vida, ela é extremamente importante, e quando a gente vai falar de relacionamentos homoafetivos, você vê que sempre alguém ocupa esse lugar do feminino.
que é o lado do maternal, que é o lado do colo, que é o da acolher, que isso faz parte do ser humano e a gente precisa disso, né? Para poder fazermos as nossas opções, as nossas escolhas, mas isso faz falta, né? Principalmente para essa criança da educação infantil e nessa estruturação da sua personalidade. Então, acho que o Instituto Ela, ele tem uma missão que é estar, sim, né, com esses temas, com esses assuntos, e nós temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, né? É incluir cada vez mais e ajudar nessas reflexões que podem provocar mudanças incríveis, porque a transformação vem de dentro, né, Nayara? Não é algo que se impõe, né? Então, acho que é por aí. E na visão de vocês, qual é o caminho para essa mudança? Assim, o que a gente pode começar a fazer hoje para que a gente faça a nossa parte? E a gente, de fato, incluir, para promover a inclusão? Bom, para nós, assim, é algo muito claro, por meio do conhecimento, né? Por meio da educação, você consegue encontrar caminhos muito sólidos, porque quando você tem a informação, você se torna mais segura naquilo que você deseja, naquilo que você vai planejar, no seu caminho. Então, o conhecimento, para nós, é, assim, um ponto fundamental que dá total independência para o outro ser humano, mulher ou homem, enfim, criança, jovem, tá? E nós, então, por causa desse foco voltado tão forte na educação, nós desenvolvemos aí inúmeros cursos para todos os que seguem o Instituto Ela, seja mulheres ou homens. Nós temos cursos de empreendedorismo também, temos cursos sobre como evitar a violência, tá? Nós temos um curso bárbaro, é violência não, né? Um trabalho que realizamos dentro das escolas, Nayara e Pedro, para prevenir a violência contra a mulher. É um trabalho fantástico, que é a conscientização já dos jovens, desde quando eles estão lá formando já essas imagens, pensando, né, nos relacionamentos. Nós temos um trabalho que se chama Semana Escolar contra a Violência Feminina. E esse trabalho consiste em palestras que nós damos nas escolas, orientamos professores por meio de e-books, trabalhos assim que os professores podem debater com seus alunos dentro de sala de aula, por meio de vídeos, filmes, indicações de filmes, livros, tá? Tudo para refletir, né, dentro da sala de aula, vídeos no YouTube a respeito da violência contra a mulher. Então, essa parte, por meio do conhecimento, nós sabemos que a mulher, ao ser cônscia dos seus direitos, né, de tudo que pode realmente fazer, tá, ela vai ter, assim, muito mais autonomia, independência e segurança para seguir em frente. Então, essa é uma linha muito forte. E outro ponto que nós acreditamos também, Nayara e Pedro, é a independência financeira. Tá? Porque não basta apenas o conhecimento. A gente, logo no começo do nosso instituto, nós tivemos a oportunidade de ter uma pesquisa do INSPER a respeito sobre a violência doméstica, né? O que acontecia com essa mulher que era agredida e voltava, ela aceitava retornar para o lar, ela aceitava o seu companheiro, e nessa pesquisa ficou claro que um dos pontos desse aceite era o fato dela não ter uma independência financeira. Tá? Então, nós sempre buscamos no Instituto Ela, nos nossos programas, além de oferecer muito conhecimento às mulheres, é também desenvolver uma ajuda para que ela possa ter essa independência financeira.
E aí o Instituto Êxito tem um trabalho fantástico que eu super admiro, porque vocês fazem exatamente isso, né? Vocês têm tantos cursos ligados ao empreendedorismo. O empreendedorismo não é o abrir o negócio, mas o empreendedorismo da sua vida. Então, nós incentivamos isso nas mulheres, porque a partir do momento que ela tem o conhecimento, ela tem o seu dinheiro, ela é poderosa, ela vai evitar qualquer violência contra ela. Exatamente. É verdade. É porque muitas vezes, né, a mulher ela fica ali envolvida e tem medo de sair, medo do que pode acontecer, ela fica ali naquela situação porque fica refém de vários fatores, né, de não ter a casa, de não ter a independência dela financeira, ela acha que o mundo vai acabar e ela não vê uma luz no fim do túnel para isso, né, e ela acaba aceitando a voltar para a situação, né? E às vezes o empreendedorismo de fato é uma porta se abrindo ali para ela, né? Exato. Só que a educação para isso é fundamental. Porque a gente Perfeito. sempre fala, né, Pedro? Só complementando um pouquinho e entrando nessa linha que você trouxe, nada acontece se não houver esse desejo e essa força interior. E aí a importância dela sentir-se fazendo parte de uma rede, né, Nayara? Uma rede de apoio. Em relação à violência, nós temos grupos que a gente indica, que a gente direciona no caso de acontecer alguma coisa. Então, as palestras são muito voltadas até para abrir os olhos dessas crianças que estão, às vezes, sofrendo, porque a violência não é só a violência física, mas é a psicológica, é a patrimonial, que é aquilo que o Pedro traz. Eu dependo financeiramente disso, então eu vou continuar com isso, né? Então, o que a gente tem tentado nesse tempo aí, e a gente tem conseguido, né, Sônia? É só a gente olhar e ver essa transformação, o quanto a gente pode ajudar também nesses aspectos emocionais, sociais, para esse fortalecimento que é muito importante e que faz parte do ser humano, né? Acho que esse é um desafio, né, Sônia? A gente sabe que é um desafio, mas é um desafio bom quando a gente percebe que é possível e que a gente tem muita gente. Então, as palestras, por exemplo, que a gente tem no site, são palestras doadas por voluntárias. Quando alguém nos pergunta, mas o que vocês doam, né? A gente diz assim, a gente doa conhecimento. Um conhecimento que ninguém vai tirar de você nunca mais, né? É uma coisa, é uma herança que ninguém pode capturar de você. Exatamente. E legal trazer essa questão da rede de apoio, porque em muitos episódios a gente sempre bate nessa tecla, a importância de você ter bons relacionamentos do seu lado, que quando você está desacreditada, assim, no momento de incertezas, inseguranças, que você está desesperançosa, tem alguém que vai olhar para você e vai falar assim, eu acredito no seu potencial, e eu estou aqui para te ajudar. Para pegar na tua mão e falar, vamos. Para pegar na sua mão e falar, vamos, porque às vezes a gente está numa situação, num ciclo de violência e cada vez mais fundo, que a gente precisa quebrar esse ciclo, mas muitas vezes a gente não consegue, né? E é importante ressaltar que às vezes a gente tem a ideia de que a violência doméstica, né, que nem a Sônia e a Sandra citaram, não falando, né, não, de todos os tipos de violência, não apenas a violência física, mas a patrimonial, a emocional, a psicológica, a moral, né, ela não acontece apenas com mulheres periféricas, ela acontece em todas as camadas da nossa sociedade, em todas as classes sociais da nossa sociedade, em tudo que é muito triste, mas em uma sala, né, com algumas pessoas, pode ter certeza que 50% daquela pessoa conhece alguém que é vítima de violência doméstica ou algum tipo de abuso, né? Uma mulher que já passa por aquilo. Então, o propósito do Instituto Ela
é incrível e vocês são maravilhosas, assim, no que vocês fazem, porque muitas mulheres precisam desse apoio, dessa rede de apoio e desse conhecimento, né? E quando a gente fala em termos de Brasil, a gente vê que os dados dessa violência aumentaram, assim, significativamente, que nem vocês trouxeram também durante a pandemia. E olhando para a nossa situação hoje aqui no nosso país, qual é a expectativa de vocês para o futuro? Vocês acham que a gente está caminhando ou não para um país mais igual? Como é que está essa expectativa de vocês? Nayara, somos educadoras e esperança a gente não perde nunca. Acho que a nossa história mostra que no meio de uma tempestade, a gente fala que era uma pandemia de emoções, não era só uma pandemia do vírus, né? Nós respiramos fundo, demos as mãos, né, Sônia? E fomos à luta porque nós acreditamos. Então, a gente vai continuar acreditando. Nós temos esperança. Acho que, para isso, se você me perguntar, ou nos perguntar, o que precisa para isso, precisa ter vontade, precisa ter coragem, precisa enfrentar e ter... Isso que você trouxe é perfeito, Nayara. Eu tenho uma rede de apoio. Quantas vezes... E assim, tem pesquisas que mostram, né? Um café com amigo vale mais do que não sei quantas sessões de terapia, você ter alguém com quem conversar. Eu acho que essa rede de apoio, e esses cursos acabam se transformando nisso. A gente tem um projeto bárbaro de escuta ativa e afetiva. A gente tem um grupo de adolescentes, né, Sônia, do Rio de Janeiro. São adolescentes universitários e algumas meninas do ensino médio de São Paulo. O grupo foi criado na pandemia com o desejo de escutar idosos em casas de longa permanência, né? Os asilos, que hoje a gente tem essas casas de longa permanência. E aí o que acontece? Serviu para elas todo esse projeto, porque essa escuta acabou servindo para elas. Num tempo de pandemia, os encontros semanais eram para elas, né? E aí os depoimentos são lindos. Nós ficamos melhores, acabamos sabendo ouvir mais, ouvir as pessoas que precisam, enfim. Essa é a ideia, né? São ideias de grupos, de reflexão, de cursos que têm essa meta, né? Esse desenvolvimento coletivo. Então, a gente tem esperança, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que a esse episódio também, de novo, vou trazer uma coisa que chocou, o que aconteceu com essa procuradora, né? De apanhar de uma pessoa do trabalho, e eu fiquei olhando aquilo, me chocou, porque eram 3 mulheres. Vocês viram isso? E aí isso ficou forte para mim, né, Pedro? As 3 mulheres, elas conseguiram. Imagina se ela estivesse sozinha, né? Então, a gente sempre acredita que juntas somos mais fortes. Acho que Eu não consegui ver o vídeo, mas eu passei mal assim, vendo o vídeo, cara. É lamentável mesmo, né? É inacreditável. Muito forte, né, Pedro? A capacidade de fazer isso, cara. É inacreditável. Bom, meninas, foi assim, o nosso papo está chegando no finalzinho, mas quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre vocês, ou até mesmo sobre o Instituto Ela, onde essas pessoas podem encontrar vocês? Ok. Bom, nós estamos em todas as redes sociais, temos o nosso website, que é institutoela.org.br, no Instagram, é Ela Instituto, enfim, estamos no LinkedIn, no Facebook, no podcast, enfim, no Spotify, enfim, vários no YouTube nós temos vários vídeos, e aí o que eu gostaria de chamar mais atenção aqui para vocês que estão nos ouvindo, de uma campanha que estamos fazendo em parceria aqui com o Instituto Êxito. O Instituto Êxito está apoiando um projeto belíssimo do Instituto Ela, que é Adote um Ciclo. Então, vocês devem conhecer, já ouviram, né, nas mídias a respeito da pobreza menstrual,
E o Instituto Ela, em maio do ano passado, abraçou essa causa da pobreza menstrual, porque foi algo assim muito impactante para nós. Nós ficamos cientes de que as meninas estavam faltando às aulas, impedidas de irem às aulas por não terem absorventes. Isso é muito forte, isso não pode acontecer, nós não podemos deixar nenhuma menina fora da escola por não ter como se proteger e aí não ir para a escola. E essa campanha Adote um Ciclo, nós implantamos em junho do ano passado, tem sido um sucesso, e estamos muito felizes aqui com a parceria com o Instituto Êxito. Então, o nosso recado é que nos ajude dentro dessa campanha do Instituto Êxito e do Instituto Ela. De que forma vocês podem ajudar, pessoal? Nós temos vários postos de arrecadação de absorventes. Esses postos de arrecadação estão no site do Instituto Ela. Nós temos postos por todo o Brasil, tá? Você pode doar fisicamente o produto absorvente, como também, não quero comprar um pacote de absorvente, levar até algum lugar, não tem problema. Você pode fazer, então, uma doação via Pix, que é o CNPJ do Instituto Ela. Eu vou aqui, então, falar, já que a gente é para ajudar uma causa maravilhosa. O Pix é 35696-048/1000 ao contrário, -60, e você pode ajudar um ciclo de uma mulher, pode ajudar 2 ciclos, tá? Então, esse é o nosso recado para estar junto com o Instituto Êxito, o Instituto Ela, nessa campanha do Adote um Ciclo. E lembrando, pessoal, a pobreza menstrual não é apenas a falta do absorvente, a falta da informação, do conhecimento. Então, no nosso site, no nosso canal do YouTube, nós temos vários vídeos conversando com ela sobre a saúde da mulher, para que a menina, a mulher, a jovem, possa ter mais informações a respeito desses aspectos que envolvem a sexualidade, a menstruação e como evitar a gravidez precoce, ok? Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar como recado e como pedido de colaboração para a nossa causa em conjunto. Posso fazer uma consideração? Eu posso pedir um pouquinho, Nayara? Pode. Depois eu faço minha consideração. Tá, eu queria reforçar esse pedido da Sônia, né? Adote um Ciclo, e queria terminar, né, essa nossa conversa aqui com uma reflexão que eu acho que é importante. Eu acho que esse espaço também é um espaço, Nayara, de muita troca, de muita partilha, em que a gente aprende muito, né? Quando vocês perguntam se a gente vê uma solução para esse problema e que as pessoas se voltem mais para ações sociais, eu acho que cabe aqui uma outra reflexão. A hora que a gente tiver essa consciência da diferença do dar e do doar, o mundo ele pode se transformar. Então, quando você dá alguma coisa que te sobra, e o doar, se a gente vai procurar o significado, ele vai muito além, é transferir. Então, quando a gente doa um absorvente, nós estamos levando, junto com aquele gesto de doar, toda uma informação e um conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente coloca em pacotinhos e coloca uma mensagem dizendo para essas meninas como elas devem usar o absorvente, porque muitas desconhecem, como elas devem descartar, até pensando no meio ambiente, e como elas podem cuidar da higiene, que é alguma coisa que nos espanta, né, Sônia? Como nessas comunidades mais vulneráveis, a falta de informação, a pobreza menstrual, ela contempla tudo isso. E aqui vai um recado final. A menstruação é mensal, então não dá para a gente pensar em doar o absorvente só para aquele mês, né? A gente precisa ter
essa perenidade dessa campanha, e aí a gente consegue enxergar uma transformação na sociedade. Se cada mulher doar um pacote de absorvente para outra mulher, porque a gente faz isso nas escolas, né? A gente coleta das escolas que têm um melhor poder aquisitivo para entregar para as escolas que têm menos. Então, aí eu acho que é um movimento de consciência, tá, Nayara e Pedro? E o Instituto Êxito está conosco nessa causa. Então, adote um ciclo, esteja conosco, siga-nos nas nossas mídias. E quem não puder doar o absorvente, tem um número que dá para você fazer uma contribuição e a gente compra os absorventes, né, Sônia? O Instituto Ela está cheio de pacotes e a gente está lá embrulhando com o maior carinho, porque doar faz bem. E você dá um exemplo muito bacana para quem está no seu entorno, sua família, seus amigos. E você, eu fiz até uma lista, olha, dá satisfação, dá significado para a vida, essa atitude te inspira a novos gestos de solidariedade e te dá mais vontade de viver. Então, obrigada, Nayara, por esse espaço. Imagina se todas as empresas adotassem isso para trazer pelo menos um pouco por mês. Exatamente. Como que isso ia ser pulverizado isso daí, né? É isso. Seria fantástico. Empresário que está nos ouvindo aqui já sabe, adote um ciclo na tua empresa, em parceria com o Instituto Ela. Tá? A minha contribuição era outra, mas as meninas fizeram assim com muito louvor e finese. Se eu fosse falar que nós menstruamos todos os meses, ia ser muito direto, mas elas foram finas. Então, a minha contribuição é para você, empresário que está nos ouvindo, hein? Adote um ciclo, busque o Instituto Ela e nos ajude nessa campanha. Meninas, muito obrigada, mas ainda não terminou, tá? Porque agora vem a nossa surpresa para vocês. Ai, Pedro! A gente, é o seguinte, a gente tem um ritual aqui, que antes da gente finalizar, a gente faz 3 perguntas para vocês responderem assim de coração. Não estava no roteiro, tá fora do roteiro justamente para pegar vocês no pulo. Ela faz isso de propósito. Para deixar vocês nervosas, brincadeira. A gente vê aquele bug, tipo, deixa eu refletir um pouquinho. É verdade. Então vamos à primeira pergunta. Se vocês morressem amanhã, qual é o impacto social que vocês queriam deixar, que vocês querem deixar para o mundo? Quero ouvir das duas, hein? As duas. Posso começar? Pode. Claro. Eu quero deixar um mundo mais igual. Eu tenho 2 netas, 2 Marias, e tenho uma filha Maria. Eu queria deixar um mundo mais igual, uma sociedade mais feliz. Eu gostaria de deixar um mundo mais afetivo, mais humano, para que todos vivessem plenamente e tendo uma empatia maior com o outro, com os problemas do outro. Então, essa afetividade, para mim, seria, assim, fundamental. Perfeito. E a segunda perguntinha é: qual a mensagem ou frase que as pessoas lembrariam de vocês? Gente, não bugou, tá? Não travou. Elas... Aquele momento de Olha, reflexão. eu vou repetir tipo... uma coisa que as minhas netinhas falam. Pedro, posso falar? Elas Pode dizem falar. assim, que bom, eu tenho uma vovó divertida. Acho que é por isso que eu trouxe a felicidade. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito, assim, escolhi fazer o que eu quis fazer na vida, e eu acho que elas me falam, vovó, você é muito divertida. E eu acho que levar essa vida de um jeito mais leve, respeitar o outro, entender um pouco mais o outro, falar a verdade quando precisa. Então, abraçar quando você tem vontade, brigar quando você acha que deve, mas assim, um coração leve, né? Levar essa vida um pouco mais leve, Nayara, está muito pesado, né? As coisas. Tá. Eu acho que, com relação a mim, o que mais lembraria é o amor. Eu não cheguei a falar, né, no início, eu sou super bem casada,
Eu tenho um marido maravilhoso. Foi a minha melhor escolha de vida, tá? A escolha do meu marido. Nós estamos juntos há 44 anos. Tenho 2 filhos homens e 4 netos homens, tá? Então, eu sou cercada por homens o tempo todo. E, assim, um ponto que eu vejo que é muito forte nas minhas relações são essas relações afetivas, né? O amor. Então, e no aspecto social também eu vejo que é importante levar esse amor, esse afeto, esse bem-estar para as demais pessoas, tá? Então, uma das coisas que mais me deixam, assim, feliz eu ouvir, principalmente das pessoas que eu mais amo, né? Ouvir, eu te amo, vovó, eu te amo, mãe, né? E uma amiga também dizer eu te amo. Quando a Sandra me diz isso, eu fico extremamente feliz, porque ela é minha irmã do coração. Além de parceira, é minha irmã do coração. Que legal. E por último, não menos importante, como que vocês gostariam de ser lembrados? Também não travou, gente, não travou. Tá. Foi só um momento. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que não veio ao mundo apenas para ver as coisas passar. Não veio para ficar na arquibancada. Uma pessoa que veio ao mundo para fazer diferença para o outro, né? Para praticar o bem e para transformar, ajudar a transformar a vida do outro. Eu estou muito feliz porque eu estou nesse caminho. Estamos juntas com várias mulheres fazendo isso. Então, eu sinto que eu estou realizada nisso que eu gostaria de ser reconhecida em termos de uma transformação da vida do outro. Bacana. Que legal. Eu, no meu caso, eu quero ser lembrada, né, como uma pessoa que nunca desiste de nada. Se a gente fosse contar aqui um pedaço das histórias, né, que a gente passou, daria um livro. Eu ainda vou escrever uma autobiografia, né? Mas eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que não desiste diante dos desafios e que leva esse desafio com otimismo. Eu acho que eu tenho esse lado, né, Sônia, eu sou muito otimista. Ela até fala, Sandra, eu sou otimista, eu gosto de dar as coisas, eu sou muito desapegada, né? E eu quero ser lembrada por isso. E eu sei que isso já é uma marca minha. Todas as pessoas que me conhecem, eu tenho uma amiga que me chamava de Madre Teresa de Calcutá. Ela falava, Sandra, foi só uma. Mas eu tenho isso muito forte, tá? Eu sou muito desprendida, Pedro. Eu dou muitas coisas, eu dou muito e eu acho que isso me faz um bem danado. E eu quero deixar esse legado para as minhas netas. Eu acho que hoje são as pessoas... Claro, tenho 2 filhos maravilhosos, lindos, tenho um marido bárbaro, que é muito diferente de mim, mas eu quero deixar um legado para as Marias, sabe, Nayara? Eu acho que eu quero que elas se lembrem de uma vovó que fez, que não existiu e que continua fazendo, né? Que a vida pode... Às vezes a vida é mais fácil do que a gente faz com que ela seja, né? Eu acho que enfrentar os desafios com um pouco mais de olhando para frente e vendo que é possível. Eu acho que era isso. Espero que eu seja lembrada, porque é sempre assim, né, Pedro? A gente fica famoso quando morre, não é isso? Exatamente. Às vezes a lembrança nem é aquilo que a gente imagina, né? É verdade. Mas foi muito Mas que bom, ótimo, menino. E sensacional, você, sensacional. Pedro, como você gostaria de ser lembrado? Ah, Não deu como eu bug, não deu gostaria... bug. Olha, eu gostaria de ser lembrado por alguém que buscou ajudar a entender as pessoas, assim, de uma forma única. Eu gosto muito de ajudar o próximo, de ajudar, assim, seja com uma palavra, seja do que for. Então, no meu ciclo, assim, de amigos, eu
geralmente sou um pouco, geralmente, né? Assim, às vezes me procuram para desabafo, para conselhos, e eu gosto muito disso, assim, então gosto muito de ajudar, de compartilhar e de ver como que essas pessoas, tipo, de repente chega para mim e fala, nossa, meu, obrigado pela palavra de apoio, você mudou minha vida por um simples gesto, então acho que seria dessa forma. Bacana. E Nayara, agora faltou você, Nayara. Eu gostaria de ser lembrada como uma mulher que utilizou dos seus privilégios, né, para ampliar a voz daquelas pessoas que muitas vezes não são ouvidas, e também para orientar pessoas a organizarem o seu espaço para que todo mundo caiba neles, né? E ninguém fique de fora. Então, eu gostaria de ser lembrada dessa forma. Bacana. Lindo. Meninas, muitíssimo obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo, né? E olha, voltem mais vezes, tá? Vocês já estão na minha lista de outras oportunidades para vir. Temos mais assuntos ainda para abordar. Tem. Então já fica aqui o meu convite para vocês voltarem. Obrigada. Adorei estar aqui com vocês, viu? Nayara, Pedro, minha irmã aqui, Sandra. Então, uma delícia esse bate-papo. Muito Bacana. bom. E venham para o Ela, certo? Nayara e Pedro, portas abertas, viu, Pedro? A gente vai conhecer, então. Tá bom. Para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por ter compartilhado essas experiências aqui de vida com a gente. E lembrando que o Instituto Êxito é uma plataforma de curso com mais de 700 cursos gratuitos para você. E o Instituto Ela tem a campanha Adote um Ciclo, e já fica a dica para você, adote um ciclo todos os meses, não só o único mês, hein? Então, um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.